Tu conhece o filme Morra Amor? Esse filme desse ano, 2025, dirigido por Lynne Ramsay, que traz aí a maravilhosa, né, Jennifer Lawrence no papel principal. Ela faz a Grace. Eu arrisco dizer que ela carrega o filme nas costas, apesar de ser um filme que toca muito você, mas a Jennifer, ela tá dando tudo de si, né? No papel, ela realmente se doou. E o filme, ele conta a história da Grace, né? A Grace que, após ter um filhinho, ela fica com uma depressão. E vivendo aí numa zona rural, né? Num local extremamente isolado lá nos Estados Unidos. A Grace, ela tem que aprender a lidar, né, com a sua sanidade mental, em meio aí a essa depressão, em meio a um casamento que já não está se segurando tanto assim, em meio a toda a sua psicose, né, tudo que ela vem passando. E o filme ele é inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Ariana Harrex. E no livro ele conta a história de uma mulher, né, com depressão que tenta aí lidar com a sua sanidade do mesmo jeito que eu falei aqui para vocês, que é o filme. Ah, vocês vão ver aí bem no comecinho do filme, né? Vocês vão ver ali bem no comecinho do filme e também em outras cenas que o filme ele mostra muito a questão do fogo, a questão das chamas e tudo isso daí é para fazer uma analogia à combustão, né, interna da Grace. Todo aquele mundo de coisas, né, acontecendo na vida dela, a questão dela não saber lidar com a vida nova, dela não saber lidar com a falta de tempo, a falta de empatia das pessoas, a falta de compreensão. Ela se vê num casamento que ela tem ali que tentar, né, equilibrar de qualquer forma, ao mesmo tempo que ela precisa cuidar dela e não sabe como, e precisa cuidar do filho. Então, tudo isso daí, né, acaba criando ali uma combustão dentro dela. A questão do fogo também remete ao marido dela, que não sabe lidar, né, com os problemas que nunca se resolvem. E como o título do próprio filme já sugere, né, Morra Amor, ele fala de um amor, né, de um relacionamento entre ali o amor e o ódio, né, algo assim bem precário, bem transformador, algo que começou de uma forma muito bonita, mas que com o passar do tempo acabou aí se desequilibrando. A gente vê, né, no filme algumas cenas que no começo a Grace ela era muito independente, né? Ela adorava a vida dela, eles faziam super coisas juntos, viajavam, faziam um monte de coisa, eles eram muito unidos, se amavam demais, né? Estavam sempre fazendo mil coisas, até os anos passarem e ela engravidar, e aí as coisas começarem aí a desandar, né? O que acontece em diversos relacionamentos, né? Muitas vezes porque as pessoas não têm a maturidade para isso, outras vezes porque o amor realmente acaba, né? E outras vezes porque você não sabe como lidar com aquilo tudo, né? Que é o caso da Grace, ela não soube lidar com essas transformações na vida dela. Então ela acabou aí se desequilibrando totalmente emocionalmente, né, psicologicamente. E é um livro que um livro não, um filme que pega muita gente, né, como costuma se dizer, é muito visceral. A gente vê que na produção do filme tem o Scorsese, né? E ou seja, não veio para brincar o filme, né? Ele realmente é algo assim muito sentimental que afeta muitas pessoas, principalmente mães aí que já passaram por depressão pós-parto, né? E que entendem muito bem esse mundo, essa questão da falta de apoio, essa questão do que não tem, né? A famosa rede de apoio, muitas vezes nem o marido sabe entender, acha muitas vezes que é preguiça, ou seja lá o que for. E a gente vê a Grace passando por isso no filme, é algo muito pesado, né? A gente vê ela definhar, assim, justamente porque não encontra compreensão de ninguém. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ela tem que ser, né, manter aí a pose dela para poder cuidar do filho, que é uma criancinha ali que não tá pedindo nada, né? Não tem nada a ver com aquela confusão toda. E a diretora, né, ela também não pouca coisa, né? Porque ela já dirigiu aí Precisamos Falar sobre Kevin,
que é um outro filme que eu preciso trazer aqui pra vocês, mas que é muito tocante esse filme, muito forte. E quando eu li sobre isso, né, eu já imaginava que ela, né, não brincaria com Mohamu, porque ela trabalha exatamente muito com isso, né, com essa questão das emoções. Ela até disse numa reportagem que ela desejava que esse filme, né, tocasse todas as pessoas e que mostrasse sobre como os relacionamentos mudam, a questão do amor, né, como ele se transforma com o tempo, e que era para todas as pessoas que já tinham tido um relacionamento, de seja lá que forma fosse, e que também ela via, né, que na vulnerabilidade não existia só dor, existia beleza também. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do começo do filme. E o filme, ele, como eu falei, né, ele mostra a Grace e o Jake, que é o marido dela. Eles eram muito apegados, né, muito amigos, estavam sempre juntos, estavam sempre fazendo milhões de coisas, viajavam e, né, eram muito sexuais e tudo mais. Até que o Jake ele herda uma casa bem isolada lá na área rural, né? E ele chama ela para morar com ele. No começo ela olha para aquilo tudo, ela vê que não é uma coisa que ela não gosta muito, mas pelo namorado, né? Na época o namorado ela acaba cedendo. Logo os anos passam, ela acaba ficando grávida, né? Sendo mãe e tudo mais. E com isso as coisas vão desandando, né? Porque a Grace já não se reconhece, ela já não se vê como aquela menina, aquela mulher, né, que era dona de si, que tinha todo o controle da sua vida. Ela hoje em dia se vê ali sendo subjugada àquela situação, aquele lugar que ela não quer, aquela vida que ela não tem o apoio de ninguém, né? Ela tá sempre ali sozinha no mundo dela, o marido que passa não sei quantos dias fora trabalhando. E tudo aquilo ali vai pesando, né, no psicológico da Grace, que acaba aí tendo, né, suas diversas formas de tentar ela mesma lidar, né, com toda a loucura da vida dela. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.